de Jó, capítulo 1, verso 1. Se você estiver sem Bíblia, vai acompanhar com a gente na projeção. Mas se você estiver com a sua Bíblia, por favor, acompanhe aí nas Escrituras na sua mão, que isso é fundamental para que você possa entender e guardar a palavra de Deus na sua vida. Jó 1:1 diz assim, João, que bom vê-los aqui, Nath. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia Deus e se desviava do mal. Para um minutinho, diga assim comigo, Jó era justo, íntegro, temia Deus e se desviava do mal. É importante você guardar isso. Voltamos aqui ao texto. E possuía Jó 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos. Tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um a cada vez. Convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período dos banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um dos seus filhos, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado, amaldiçoado a Deus. E esta era a prática constante de Jó. Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça. E eu gostaria que você permitisse Deus falar com você nesta noite. Pedisse que Deus viesse ministrar o seu coração. Se você veio aqui esperando algo em homens, perdão, mas você vai se frustrar. Mas se você veio com uma expectativa em Deus, tenho certeza absoluta que Ele vai ultrapassar as tuas expectativas. Então peça que Ele fale com você. Não apenas ouça a minha oração, mas ore comigo. Jesus, obrigado por cada um dos teus filhos. Eu te louvo por essa igreja maravilhosa que o Senhor confiou a mim, a pastora Anne, a toda a equipe ministerial. E nós, Deus, te agradecemos porque hoje temos a oportunidade de compartilhar mais um pouco das revelações da tua palavra. Que a revelação ela seja rema para o coração de todo aquele que entrou aqui, que a tua palavra venha de encontro, Deus, com a necessidade, que ela traga instrução para cada um de nós, que o nosso coração aceite, que o nosso entendimento a compreenda e que a nossa alma, Senhor, possa viver esta manifestação do Senhor. É a minha oração em nome do teu Filho Jesus, e aquele que concorda, diga amém. Queridos, Jó Emerson, um cara, desculpa usar o termo, né, mas um personagem bíblico, Fernando, muito conhecido. Então nós usamos até alguns ditados ou algumas brincadeiras, né, Juliana? A gente diz, tem que ter a paciência de Jó. Já ouviu alguém falando assim já? E a gente sabe, né, um pouco, Adriana, de quem era Jó, porque entendemos que Jó era um homem rico, um homem poderoso, um homem abençoado, que não tinha pecado nenhum, mas um dia o diabo resolveu falar para Deus que queria fazer um teste, que Jó só era fiel, Will, porque tinha coisas, porque tinha posses. Então nós conhecemos um pouco da história, mas não compreendemos todo o contexto dela. Olha para mim aqui um minutinho, para você não perder a sua atenção. Isso, olha para mim aqui um minutinho, que eu perdi a minha. Onde eu estava mesmo? O diabo ele vai e ele confronta, né, dizendo, não, Jó só é fiel porque ele é rico. Tira tudo que ele tem para você ver o que ele vai fazer. Então nós conhecemos a história, Ari, que Deus permite para provar para o inferno quanto Jó era fiel. Depois nós conhecemos, esse é o começo do livro, depois lá no capítulo 42, Bia, nós conhecemos a história da restituição. Deus prova para Satanás da fidelidade do seu filho, e a Bíblia diz que ele restitui em dobro tudo o que Jó tinha. O que nós muitas vezes não compreendemos é quem de fato era Jó. Algumas verdades são importantes nós compreendermos aqui, Bruna. A primeira delas é que Jó, por mais que o seu livro esteja lá perto de Salmos, depois de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, ali, Neemias, Esdras, ele não viveu naquele tempo dos reis de Israel. Jó, ele vem muito antes. Eu acredito que você sabe, mas a Bíblia que você tem na sua mão, ela não está em ordem cronológica. Todo mundo sabia disso, sim ou não? Amém? Os meus alunos sabem muito bem disso, né? Ela não está em ordem cronológica, ela está dividida em grupos. Então nós encontramos 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, Lei, Torá.
Depois nós encontramos os livros, encontramos o tempo histórico de Israel. Vem ali Juízes, Josué, Juízes. Depois encontramos 1 Samuel, 2 Samuel e todos aqueles livros que a gente chama de panorama do Velho Testamento. Depois nós encontramos os livros poéticos. Quais são os livros poéticos? Salmos, Eclesiastes, Cantares, Lamentações e o livro de Jó. O livro de Jó só está aqui porque ele é um livro poético, por causa da conversa de Jó com seus amigos, das suas orações a Deus, por isso ele é chamado de um livro poético. Mas na verdade, cronologicamente, Davi, o livro de Jó deveria estar lá perto de Gênesis capítulo 12. Sabia disso? Porque ele foi quase que contemporâneo de Abraão. Então ele é um patriarca. Mas isso aqui é só para você poder conhecer um pouquinho mais de Bíblia. Vamos lá. Quando nós lemos a história de Jó, o começo dessa história, Antônio, sempre nos fascina. E por que nos fascina, pastor Dodô? Porque o próprio Deus tem a sua atenção atraída pelo caráter de Jó. Eu creio que você talvez já avaliou a vida de Jó e falou: uau, como Deus vê Jó, como que Deus reconhece Jó, como Deus vê o cuidado de Jó. Quem está me entendendo, diga amém. É impressionante como a Bíblia apresenta Jó. Mas a Bíblia não apresenta Jó somente pelas características. Diga comigo, características. Não é só pelas características de Jó que a Bíblia apresenta. Eu quero que você volte comigo no texto. E eu quero que você entenda que a Bíblia apresenta Jó, além das características, pastor Henrique, nós encontramos os resultados. Diga comigo, resultados. Eu quero que guarde muito isso. A característica de Jó, que é o caráter, e o resultado. Porque aqui nós vamos compreender exatamente como viver um ano de 2019 abençoado. Quem quer um ano abençoado de 2019? Dá uma glória a Deus. Todos nós queremos. Quem quer um ano de provisão em favor de Deus? Diz aleluia. Quem quer um ano de paz do Senhor? Diga amém. Gente, não precisa nem falar, a gente grita logo, pula, não é? Joga a gravata para cima, morde, roda, rodopia, faz aviãozinho, corta a cana, é uma loucura. Porque todo mundo quer viver o favor. Claro que nós queremos. Mas nós precisamos entender que o resultado está diretamente ligado às nossas escolhas, nossas características. Quando começamos quinta-feira, não sei se você sabe, põe para mim a lâmina do Semeando, por gentileza. Nós começamos quinta-feira uma conferência chamada Semeando 2019. E na quinta-feira, aqueles que não puderam vir, eu vou fazer uma rápida explanação, porque isso vai dar a conexão que eu quero hoje. Nós falamos, Emerson, que tudo que você vive hoje, infelizmente ou felizmente, depende do resultado, é o que você merece. E eu sei que eu deixei uns irmãos meio desconfortáveis, William, quando eu falei isso. Nós entendemos que é o que merecemos, não porque merecemos, mas porque lançamos sementes para isso, Ezequiel. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, verso 7, lemos sobre isso e trabalhamos sobre isso. Tudo que o homem plantar, este também vai colher. Se você teve um ano bom no seu casamento, tenha certeza, além do favor de Deus sobre a sua vida, foram sementes. Se você teve um ano profissional legal, foram sementes. Se você teve um ano na sua saúde, foram sementes. Porém, o contrário também. Se você lançou sementes ruins no seu casamento, provavelmente foi um matrimônio complicado. Se você lançou sementes ruins na sua vida profissional, provavelmente você está colhendo as sementes. Nós ficamos ano após ano, Marcelo, sofrendo em algumas situações das nossas vidas, e a gente fica murmurando, reclamando, sem entender que o resultado do que fazemos é fruto das sementes que nós lançamos. A Bíblia diz assim, Michael: Deus não se deixa escarnecer. Não engana Deus, ninguém vai enganar Deus. O que o homem planta, digo, ele colhe. Mas é claro que nessa época, Adriana, nós temos, uma mania, e é uma mania de crente mesmo, de profetizar o próximo ano, irmão Zezinho. E não estou dizendo que é errado isso. Então nessa época de dezembro, janeiro, a gente profetiza, Vanessa, a gente levanta a mão e diz: eu declaro que 2015 será o melhor ano da minha vida. E vem 2015, parece que o negócio não acontece, Emerson. Aí você fala: não, é que eu tive pouco impacto, agora vai ser diferente. 2016 você declara: eu profetizo que 2016 esse vai romper. E parece que o negócio não rompe.
E a gente parece que vai perdendo a fé. Por que que nós declaramos e parece que as coisas às vezes não acontecem? Significa que a palavra não tem poder? Não, a palavra tem poder, Anne. Tem poder, a Bíblia deixa bem claro. A palavra, ela tem poder. Porém, quando você profetiza algo sobre a sua vida, algo sobre a sua família, algo sobre a sua vida espiritual, algo sobre o seu ministério, esta palavra é liberada e ela vai ter uma atuação no mundo espiritual. Toda palavra que você declara, ela vai atuar no mundo espiritual. Por isso, cuidado com as murmurações. Se você murmura, a tua murmuração vai ter um papel no mundo espiritual. Vai atrair Deus ou o diabo? É o capeta, o sapricó, o pé sujo. É ele. Se você tem palavras de gratidão, de reconhecimento e louvor a Deus, se você atrai Deus ou o diabo? Esse lado aqui não entendeu nenhum ou outro, estão tímidos comigo, eu estou para ficar bravo comigo hoje. Só esse lado, Deus ou o diabo? Só esse lado, Deus ou o diabo? Me ajuda lá, pelo amor de Deus. As nossas palavras, elas vão manifestar, Lilian, no mundo espiritual. Porém, quando você profetiza algo, você precisa entender que a palavra que ela é liberada, ela vai procurar, eu vou usar agora uma linguagem de economista, para você entender, eu vou explicar. A palavra liberada, ela vai procurar um lastro. O que é um lastro? Quando se libera uma moeda, quando se imprime um dinheiro, o dinheiro só pode ser impresso se tiver uma garantia em ouro para esse dinheiro, a gente chama de lastro. Então a palavra, quando ela é liberada, é como se fosse impresso algo, e ela procura um lastro para ela ter valor. Pode o Banco Central imprimir um monte de nota de R$100, imprimir 1 milhão de R$100, se não tiver lastro, não tem valor esse dinheiro. Quem está me entendendo, diga amém. Quando você libera uma palavra, esse ano será o melhor ano da minha vida, 2019 eu vou romper. A palavra, ela vai ter poder quando ela encontrar um lastro para isso, uma garantia para isso acontecer. Qual é a garantia? As sementes que você lançou. Vocês estão entendendo? Aí você declara, vai ser o melhor ano da minha vida, mas o ano anterior a sua semente foi uma semente ruim. Você declara, o melhor ano da minha vida no meu casamento vai ser 2019, mas 2018 você só tratou sua mulher mal. Foi grosso com ela, foi estúpido com ela, esqueceu o aniversário de casamento dela. O problema é quando elas esquecem, né, pastor Dodô? Aí é ruim, né? O que acontece, gente? É Deus revelando as coisas, você viu assim, no culto assim, é um negócio. A palavra vai, ela procura um lastro, uma semente, não encontra, ela se dissipa. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas quantos de nós, Michael, já declaramos e profetizamos coisas na nossa vida que nunca aconteceram? Deus não tinha poder para fazer? Claro que tinha, mas as nossas sementes foram contrárias àquela palavra. Aqui que está o ponto. Então você quer viver um ano abençoado em 2019? Sim ou não? Não adianta só declarar. Tem que lançar sementes. Tem que lançar sementes. Quer viver um casamento abençoado? Quais sementes você está lançando no teu casamento? Quer viver uma vida profissional abençoada? Que semente você lançou na sua empresa, nos seus negócios, no seu trabalho? Quer viver uma vida, uma relação boa com os seus filhos? Quais sementes que você lançou? Às vezes eu encontro alguns pais reclamando da relação dos filhos com eles. Filhos frios, filhos que não dão atenção, filhos que não se preocupam. E eles ficam indignados, dizendo, ele está me desonrando. E é claro que a desonra para pai e mãe, a Bíblia diz que é complicado, vai ter consequência. Mas às vezes o pai só está colhendo o que ele lançou como semente, David. Sempre foi ausente, nunca deu direção, nunca deu afeto, nunca deu cuidado. Aí ele quer cobrar quando o piá tem 20, 30 anos, já é homem casado, que ele venha ter atenção. Não tem lastro, não tem valor. As palavras se dissipam. E aí eu te pergunto, se você, primeira pergunta, se você for colher e vai colher, melhor vou reformular, o que você vai colher em 2019, avaliando as sementes que você lançou em 2018, é bom ou ruim? O que você vai colher na sua vida espiritual em 2019? Agora é uma pergunta retórica. É bom ou ruim? Porque às vezes a gente fica pensando, não, eu vou declarar e vai.
Mas a gente não lançou boas palavras, não lançou boas sementes, perdão. E não adianta. Você pode morrer de gritar que vai ser o melhor ano da sua vida. Se as sementes forem ruins, essa infelizmente será a sua colheita. Põe a mão no ombro do seu irmão, dá uma chacoalhadinha e diz assim: como é que vai ser seu ano 2019? Pergunta para ele. Como é que vai ser seu ano? Bom ou ruim? Como é que vai ser seu ano? Agora a segunda pergunta: o que você deseja viver em 2019? O que você deseja viver? Eu gostaria que você pensasse. Pensa comigo, o que você deseja viver no próximo ano no seu casamento? O que você quer viver em 2019 na sua vida financeira? Quais são as conquistas que você gostaria de ter em 2019? Quais são? O que você quer viver na sua vida espiritual, no seu ministério? O que você quer colher no próximo ano? As sementes que você lançou em 2018 te levam até isso? Às vezes nós, Karine, lançamos tanta semente de espinheiro e ficamos esperando nascer morango. Você imaginou? Você lança semente de espinho e aí você fica no pé naquela cova que você lançou a semente, dizendo: eu profetizo morango, eu profetizo morango, eu profetizo morango. Vai nascer morango? Pastor, mas Deus tem o poder. Mas qual foi a semente que você lançou? Esse que é o ponto. Quando nós lemos o texto de Jó, a história de Jó, nós começamos, Eliane, a entender o resultado. Agora vai lá comigo no texto de novo. Se você fechou a sua Bíblia, é Jó capítulo 1, verso 1. E eu quero que você vá comigo no verso 2, na verdade, não é no 1. O verso 2, Vanessa. Quero chamar sua atenção para o verso 2. Eu quero chamar sua atenção para os resultados de Jó. Olha o que diz os resultados de Jó. Esse é o 2? É. Então é o 2 a parte, nós vamos continuar aqui, mas é a parte sequência. Tinha Jó 7 filhos e 3 filhas. Possuía Jó 1000 ovelhas, 3000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos. Tinha ele muitos empregados. Era o homem mais rico do Oriente. Olha para mim aqui. Era pouco ou muito o patrimônio de Jó? Se a gente fosse avaliar hoje, pelo que ele tem, principalmente pelo número de camelos e de jumentos, ele deveria ter uma transportadora se fosse nos dias de hoje. E não era dessas mais ou menos não, o cara era tipo Hiper Mega Power Plus. Ele era o mais rico do Oriente. Agora, o que fez Jó ter o que ele tinha? É quando nós olhamos as características. As sementes que Jó lançou na sua vida geraram os resultados que o texto nos apresenta. Não é comum a Bíblia apresentar as pessoas pelo que elas têm. É nós que fazemos isso, é ou não é? Você às vezes tem um amigo, William, e aí você chega e apresenta para um outro amigo e fala: esse aqui é o dono daquele mercado. A gente não faz assim? A gente diz assim: pô, eu tenho um amigo poderoso. Fulano aqui, não, ele é aquele cara, sabe, aquele advogado poderoso. A gente faz isso. Você consegue imaginar Deus apresentando alguém falando pelo que ele tem? Esse aqui é aquele cara que tem os 3000 camelos. Deus precisa disso? Mas na Bíblia a gente encontra. Eu particularmente não lembro dele apresentar nenhum outro pelos resultados. Não lembro mesmo. Tentei quebrar minha cabeça hoje para ver se eu não ia falar besteira, mas não encontro nenhum na Bíblia que Deus apresente pelos resultados. Somente Jó. Jó parece ter, Deus parece que tem orgulho. Parece não, ele tem orgulho de Jó. O cara é abençoado. Está vendo o que ele tem? Agora, por que Deus apresenta ele, Antônio, pelos resultados? Porque ele tinha sementes para esses resultados. Eu quero entender com você quais são as sementes de Jó, Jéssica. Então vamos prestar atenção em algumas coisas que nós, quando avaliamos o texto, encontraremos. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Jó é apresentado, número 1, como um homem íntegro. Em algumas versões, reto. Essa é a primeira semente para Jó viver tudo o que ele viveu. Pastor, o que é integridade? O que é retidão? Integridade é você ser irrepreensível. Integridade é você fazer as coisas da forma que elas devem ser feitas. Integridade é você ser honesto. Quem quer colher ainda bons frutos em 2019, dá uma glória a Deus. A primeira semente para quem quer viver uma provisão e um favor sobrenatural de Deus está diretamente ligada à sua honestidade e ao seu caráter. Dificilmente nós vamos colher bons frutos
se o nosso caráter for comprometido. Aí você diz, pastor, mas não roubo ninguém. A gente pensa que roubar é só aquele cara que entra de mão armada numa empresa ou que faz uma sonegação grande, uma corrupção grande. Não. A honestidade, ela está nas grandes e nas pequenas coisas. O quanto nós somos honestos no nosso trabalho? Quanto que nós somos honestos no nosso trabalho? Que tipo de relatório nós fazemos? Que tipo de informação nós damos para os nossos clientes? Que tipo de negócio que nós fazemos? Com quem nós estamos nos relacionando? De quem nós compramos, para quem nós vendemos? Que tipo de produto que nós usamos ou prometemos que estamos usando? Estou falando só de vida profissional. Na nossa casa, o que nós temos dentro de casa? Que aparelhos nós temos? Como pagamos isso? Tudo isso está diretamente ligado à nossa honestidade. Tem gente que o cara tem a oportunidade de fazer um relatório de despesa para ganhar. Ele, aliás, tem as suas despesas pagas e ele lança, Leandro, uma nota que ele não usou no trabalho. E eu, infelizmente, já fiz isso. Quando trabalhava na indústria farmacêutica. A gente tinha lá R$ 1.700 de despesas para lançar com alimentação, e aí eu pedi uma nota a mais. Mas eu vou dizer para vocês, isso nunca me trouxe nenhum benefício, só malefício. Porque quando você faz esse tipo de coisa, você compromete todo o favor de Deus na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Você trava e legaliza o diabo. Você trava Deus e legaliza o diabo na sua vida. A integridade, ela não é apenas para você se livrar dos problemas jurídicos segundo a lei do nosso país. A integridade é para você poder colher bons frutos em todas as áreas da sua vida. Só que tem gente que às vezes não compreende isso. Segundo o que o texto diz, Jó era um homem justo. O que é ser justo? Ser justo é ser decente, é ter pureza, é ser moralmente irrepreensível. O quanto nós somos justos? Você permitiria que seu marido ouvisse a conversa que você tem com as suas amigas quando vocês estão sozinhas? Você permitiria a tua esposa acessar todos os sites, o histórico dos sites que você acessa no seu computador ou no seu celular? Pastor, começou a pegar pesado, estava tão boa a mensagem. Você permitiria teu chefe descobrir tudo o que você faz para ter os resultados que você tem? E se seu filho começar a olhar os seus grupos do WhatsApp, os vídeos que eles vão encontrar lá e as fotos, serão exemplos morais para eles ou não? Isso é justiça. Moral, decência, pureza. Aí eu vou um pouco mais fundo. Se hoje houvesse um cabo USB para sair da sua mente e conectar nesse painel aqui, Jesus, que imagem nós veríamos? Isso é moral. Nós olhamos o resultado de Jó e falamos assim, como Deus foi bom com Jó. Na verdade, Jó colhia o que ele plantava. Terceira semente de Jó, a Bíblia diz que ele se desviava do mal. O que é desviar do mal, Valdir? Ele se afastava daquilo que não agradava a Deus. Sabe o que é isso? Ele sabia quem eram os seus amigos e o que eles poderiam trazer na sua vida. Ele sabia quais grupos do WhatsApp ele permaneceria. Às vezes a pessoa está com a vida enrolada, arrebentada, e ele não sabe por quê. Sabe por quê? Porque ele não desvia do mal. Porque toda semente ruim que você planta, algum fruto vai gerar. Por exemplo, o cara vive em grupo de imoralidade, recebendo imoralidade no celular. Por mais que a mulher dele nunca encontre as porcarias ali, o casamento dele comprometeu. Abriu uma brecha, o diabo vem, e ele vem igual um leão para tentar destruir. Ele só age por legalidade. O diabo, vou te dar uma boa notícia, e para alguns talvez má, o diabo não pode tocar em você. Dá uma glória a Deus. A não ser que você deixe. Ele não pode. Mas se você deixar. Desviar do mal é o quanto nós fugimos do pecado. Só que às vezes nós somos meio sem vergonha, desculpa falar.
Ele diz, não, pastor, é que eu não consigo, pastor. O pecado, ele infelizmente está no DNA do homem. Isso é papo de crente sem vergonha. Não, mas a Bíblia diz, pastor, que aquele que não tem pecado, que diz que não tem pecado, já está pecando. E aí ele continua vivendo no pecado. Desviar do mal é fugir. O quanto nós fugimos, o quanto nós nos afastamos. As sementes acabam sendo ruins, por isso que os frutos não nos agradam. Desviar do mal é afastar de tudo aquilo que pode comprometer nossa caminhada com Deus, não por medo de ir para o inferno. Tem muito crente, digo, que ele busca fugir do pecado não para agradar a Deus, mas de medo de ir para o inferno. Pois essa mentalidade de crente, ela já ultrapassou há muito tempo. Eu não fujo do pecado com medo de perder uma coisa ou outra. Eu fujo do pecado porque eu amo o meu Senhor. Eu amo. Eu avalio até os meus pensamentos, porque a Bíblia diz que Ele esquadrinha a minha alma. E eu não quero que Ele encontre em mim nada que desagrade. Por isso, quando começa a vir uma coisinha que me compromete, eu falo, Deus, leva cativo. Leva cativo. Eu contei hoje de manhã, já contei na quinta, né? Estou no trânsito, esse cara me provocou, gente. Ô Jesus, estou no trânsito aqui no Bacaxiri. Do nada, um carro estava na minha frente, eu parei. O cara, acho que quase bateu na traseira do meu, não vi. Aí o cara parou do meu lado e o cara começou a me xingar. Gente, ele falou palavrão que eu nem sabia que existia. Eu com os 3 meninos no carro, porque é férias, e eu estava trabalhando, indo comprar umas coisas para a igreja, e eles estavam comigo. E o cara me esculhambando. E ele falou, ele me acompanhou ali do Bacaxiri até o terminal do Cabral, Will. E esse cara foi me provocando, ele me fechava, ele vinha para cima, eu baixei o vidro e falei, irmão, pelo amor de Deus, acalma seu coração. Falei isso para ele, que isso, cara, você deve estar com algum problema, você deve estar doente aí da sua alma, que não é motivo. Porque, mamãe, teve uma hora que eu parei no semáforo e falei, Jesus, deixa eu descer e dar na cara dele, Senhor. Deixa, Senhor. Unge minha mão, Senhor. Não falei isso, claro que não, né? Mas eu estava no nível do limite. Do limite. E eu falei, Deus, leva cativo meus pensamentos. Leva cativo meus desejos. Porque, imagina, irmão, o cara me filma no trânsito, descendo do carro com adesivo da Nova Aliança. Poderia ter 2 manchetes. Você ia ver lá no galo. Eu gosto daquele galo, não gosto dele. Eu gosto de galo. Pastor evangélico espanca homem no trânsito. Ia ser assim. Ou pior, pastor evangélico apanha quando briga no trânsito. Meu Deus do céu, que vergonha. Você ri porque não ia ser você. O negócio ia virar uma bagunça. Eu falei, Deus, eu vou me desviar do mal. Eu vou desviar do mal. O cara parou, a última parada ele parou janela com janela. E eu baixei o vidro, eu queria pedir perdão e ele me xingando. Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus. Foi mal, cara. Porque eu vou dar um tiro. Eu falei, mas você acha que o que você está fazendo tem lógica? Até porque quem vai dar tiro não fala que vai, né? E nem tinha motivo para aquilo. Mas sabe por quê? Ele ficou indignado de eu não aceitar a provocação. Eu falei, Satanás. Quando nós não nos desviamos do mal, nós somos previsíveis. Por isso, Ari, caímos. O diabo não coloca a cachaça na frente do mulherengo. Porque o mulherengo não cai na cachaça. Então o diabo coloca a mulher na vida do mulherengo. E aí qualquer mulher que ele vê na rua, ele despenca. Agora o diabo não coloca mulher na vida do cachaceiro. Coloca cachaça. E o diabo vai colocar, porque tudo que vem para te derrubar é coisa do inferno. Ele vai colocar coisa errada na vida daquele que já tem um caminho trilhado na coisa errada. Ele vai colocar no caminho do estouradinho, um endemoniadinho com o carro para parar do lado e xingar a mãe dele. Sabe qual que era o meu problema? Esse era meu fraco. Quando eu trabalhava na indústria farmacêutica, Ezequiel, pensa num cara encrenqueiro. Sabe aquele desenho do Pateta, que ele anda na rua, ele é um bonzinho, quando ele entra no carro... Lembra disso? Alguém já viu o desenho? Eu era o Pateta, literalmente um Pateta. Eu era. Entrava no carro, brigava com todo mundo, descia do carro, andava com a tonfa de policial no carro, batia no capô. Ei! Graças a Deus, nunca apanhei na rua, viu? Aí o diabo falou, vou derrubar ele. Aí colocou o irmão do meu lado. Meu irmão, sabe, eu vou ser bem sincero para vocês. Depois que o carro saiu, eu falei, por que eu não parei
e não tentei aconselhar ele. Falei, eu podia apanhar, né? Mas aquele cara deveria estar com algum problema na alma dele. Eu fiquei pensando depois. Esse cara deveria estar com muito problema, deveria estar querendo arrumar alguém para encrencar. Só que naquele dia o diabo literalmente caiu do cavalo. Porque eu não sou mais aquela velha criatura que eu era antes. Mas para isso acontecer, a gente tem que se desviar do mal. Você tem se desviado do mal? A gente vê tanta gente morrendo, ficando aleijado, andando de cadeira de rodas, por quê? Porque não conseguiu desviar do mal. Tanto casamento destruído. Gente, eu atendo tanta gente. Já chegou um homem e falou para mim assim, pastor, perdi meu casamento. Maldita a hora, pastor, que eu entrei no motel com aquela mulher. Maldita. Não se desviou do mal. O diabo está todo dia à tua espreita. Terceira semente de Jó. A Bíblia diz, e ele temia a Deus. Temer a Deus não tem nada a ver com ter medo. Temer a Deus significa respeitar, ser devotado, reconhecer a autoridade. Diga comigo, temer a Deus é reconhecer a autoridade de Deus. Jó era um homem que ele reconhecia a autoridade de Deus e ele respeitava o poder de Deus. Quando você teme a Deus, você quer estar perto dele, você quer estar próximo dele. O problema é que nossas sementes às vezes são contrárias, Naim. A gente não se desvia do mal, mas e também não teme a ele. Desviar do mal é fundamental para você ter favor de Deus e temer a Deus também. Como eu temo a Deus? É quando eu estou alimentando o meu espírito nele, conectado nele. Temer a Deus é quando você tem uma vida de devocional e parece que as pessoas sabem, mas às vezes elas não sabem. O que é devocional, pastor? É você todos os dias separar um tempo para ler a Bíblia, para orar, para relacionar com ele. Isso é devocional. Só que as pessoas não fazem. O cara acha que temer a Deus é orar na hora do almoço, falar obrigado pelo arroz, pelo feijão, pelo bife. Isso não tem nada a ver com temer, meu irmão. Aliás, porque a gente faz isso automaticamente. O cara já faz olhando, ver se ninguém vai arrancar o bife do prato dele. Temer a Deus é muito mais do que isso. Nós olhamos a vida de Jó e falamos, uau, esse é o cara. Mas sabe por que ele era o cara? Sabe por que ele foi abençoado? Porque as sementes dele geraram resultados. E quais foram os resultados? Volta comigo lá no texto. O principal resultado da vida de Jó é que Jó foi próspero. E aqui, Fernando, eu encontro o maior exemplo de prosperidade que a Bíblia vai nos apresentar. A Bíblia fala muito, Michael, de prosperidade, mas aqui está o grande exemplo, Vanessa, de prosperidade. Preste atenção no que o texto bíblico apresenta para nós. Jó tinha filhos e filhas. O que isso significa, Márcio? Que Jó tinha uma família. Prosperidade não é só ter dinheiro não, porque eu conheço muita gente que tem dinheiro e não tem paz. Conheço muita gente que tem dinheiro, mas não tem saúde. Conheço muita gente que tem dinheiro, mas não tem felicidade. E por mais que o cara diga, Valéria, não, eu sou melhor sozinho. A solidão é uma desgraça, ela dói. É horrível estar sozinho. Sozinho é a coisa mais triste que existe no mundo. Por isso que Deus nos criou seres de comunicação. Nós conversamos. Por quê? Porque a Bíblia diz, melhor é serem dois do que um. Primeiro elemento para a gente entender vida plena, prosperidade está na vida de Jó. Ele não estava sozinho. Ele tinha gente com ele tinha filhos. E a Bíblia diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. 7 é o número da perfeição de Deus. 3 é o número de Deus, a trindade de Deus. Ou seja, ele tinha uma família completa e plena. Ele não andava só. Agora, só não andar só prospera? Não. Tem um segundo elemento. A Bíblia diz, e os filhos de Jó faziam festas cada vez um na casa do outro, e eles celebravam. Não adianta ter família que não se dá bem. Quem aqui conhece alguém que tem família que não se dá bem? Conhece? A gente conhece. Tem gente, meu irmão, que Natal é o pior dia do ano. O cara já vai para o Natal, coloca aquela proteção de dente, aquela espuma no ouvido, luva de boxe e vai para o Natal, vamos embora. Porque ele já sabe quando ele chegar lá vai aparecer o cara com aquele microfone falando, it's fine. Quando começa a partir o peru, o pau começa a torar. Não é? Agora adianta ter família assim? Quem tem prosperidade tem paz dentro da sua casa.
Prosperidade não é só dinheiro, não. Se está faltando paz na sua família, está faltando prosperidade. Mas Jó tinha família e tinha paz. Terceiro elemento da prosperidade de Jó, da vida plena de Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente. Preste atenção, o dinheiro sozinho não é prosperidade. Se não tiver paz, se viver em solidão, não vai ter prosperidade. Jó era um cara que tinha dinheiro, mas ele tinha família. Agora, só esses três elementos firmam a prosperidade? Ah, pelo amor de Deus, eu vou sentar e pregar sentado. Só isso firma a prosperidade, sim ou não? Claro que não. O mais importante de tudo, Jonilson, a Bíblia diz, e Jó, quando seus filhos faziam festas, ele ia para o monte e adorava ao Senhor. Intimidade. Prosperidade é quando você tem relacionamento com Deus. Eu conheço gente rica, Rafael. Conheço gente milionária, mas o cara que não tem Deus não tem nada. Pode ter tudo, pode escolher o carro, pode ter helicóptero, pode ter o melhor barco, pode viajar para onde quiser, a hora que quiser. Se não tem Deus, um dia ele vai sentir o vazio na alma. Por isso que alguns com esse vazio na alma se envolvem com drogas, se envolvem com alcoolismo, se envolvem com prostituição, porque ele está tentando suprir um vazio que é só de Deus. Jó não. Jó era um homem pleno. Diga comigo, Jó era pleno. Então você quer viver um ano abençoado em 2019, sim ou não? Seja reto, seja justo, tema a Deus e desvie-se do mal. As tuas sementes vão determinar os seus resultados. Porém, eu quero encerrar com uma coisa que me chama muito a atenção. Vai comigo no verso 4, por gentileza. Verso 4. E diz assim o texto: os filhos de Jó costumavam dar banquetes na casa de cada um. Convidavam as filhas para comerem e beberem com eles. Terminando os banquetes, Jó mandava chamar os seus filhos e fazia com que eles se purificassem. E de madrugada Jó saía de sua casa e oferecia holocaustos em favor de cada um deles, pois dizia: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Além de tudo isso que Jó fazia, Jó tinha uma coisa que ele entendeu e vivia isso constantemente, pastora Neia. Jó era um homem que lançava não só sementes no caráter, mas lançava sementes de sacrifício. Vou entender uma coisa, explicar uma coisa para vocês. Isso aqui é a primícia, aliás, é o princípio de tudo que você vai ter que entender na sua vida espiritual. A Bíblia diz que Jó, depois que os filhos faziam as festas, ficava pensando: talvez eles tenham pecado. Mas deixa eu chamar a sua atenção e eu penso assim: quem é pai ou mãe, levanta a sua mão aqui. Você conhece seu filho, sim ou não? O meu chega lá em casa e diz assim: pai, deixa eu dormir na casa da avó Kel. Aí eu chamo ele no canto e digo assim: se for, eu quero que você obedeça. O André, que é o mais agitado, não grita, não pula, não dá cambalhota, porque lá é apartamento, faz barulho. Outra coisa, não fica pedindo as coisas para tua avó, não faça manha. E a avó fala assim: para com isso, ele é tão bonzinho. Fala: oh, peraí, eu conheço o filho que eu... Quando Jó diz assim: vou oferecer sacrifício porventura, você acha que ele não conhecia os filhos? Ele sabia quem era. Você sabe com quem você está jogando, sim ou não? Provavelmente, Maico, os filhos de Jó não tinham a mesma fé que o Jó tinha. E ele, entendendo que os filhos cometiam erros, pecavam, e entendendo que todo pecado vai legalizar a atuação do inferno para destruir, a Bíblia diz que quando eles terminavam a festa, Jó chamava todo mundo e falava: agora vamos purificar. O que era purificação? Era um ritual de santificação, de arrependimento de pecados. Depois que os filhos passavam por esse ritual, tomar banho, trocar de roupa, tinha todo um processo. Jó pegava os seus animais. E quando você estuda a vida de Jó, você vai descobrir que esses holocaustos que ele fazia, Jane, eram 10 bois por filho.
cada filho ele separava 10 bois, subia o monte, ia até o altar, sacrificava os bois, dava uma oferta pelo pecado dos filhos dele. Por quê? Porque no Velho Testamento, um pecado só era perdoado quando o sangue de um inocente era derramado, e tinha que ter um preço, era o melhor animal, ele escolhia 10 por filho, ou seja, ele pagava o preço desse pecado e desse erro, para que os filhos não tivessem a atuação do inferno agindo em suas vidas. Quem está me entendendo, diga amém. Depois Jesus veio no Novo Testamento, e ele mudou toda essa história da lei. Nós ainda precisamos nos purificar, não num ritual. Qual é a purificação pelo pecado hoje? É quando você reconhece que pecou, confessa o seu pecado e deixa. Entenda, não adianta só reconhecer e confessar, a gente faz isso muito na ceia. O cara está com a vida bagunçada, mente que Deus o livre, e chega na ceia e ele fala: Deus, eu sou mentiroso, me perdoa. Aí segunda-feira o que ele faz? Mente de novo. Não teve purificação, não teve. Ele continua sujo, continua contaminado. E no Novo Testamento, como é que é o processo do sacrifício? A Bíblia diz que o Cordeiro Santo de Deus, quem é o Cordeiro Santo de Deus? O Cordeiro Santo de Deus, Jesus, veio a esta terra e ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário. Por isso que nós temos uma cruz e ela está vazia, para que você lembre que ele morreu, derramou o sangue, pagou o preço. Alguém tinha que pagar o preço pelo pecado. E aí nós somos purificados e perdoados, amém, queridos? Porém, a história de Jó me leva a entender um negócio fundamental, que é o princípio do sacrifício e da oferta. Por que que Jó oferecia 10 bois por filho, Rafael? Porque ele entendia que quando o sangue de um inocente era derramado, aliás, ele entendia, número 1, quando o pecado era gerado, o diabo ele vem com os seus demônios igual um leão, porque ele quer arrebentar, ele tem legalidade. Então Ezequiel, ele derramava o sangue de 10 bois por filho, porque a partir do momento em que existia uma oferta, um preço era pago. Quando o diabo vinha porque ele tinha legalidade, bloqueava. Falava: agora aqui tem uma oferta. O que a oferta fazia com os filhos de Jó? Protegia os seus filhos. Diga comigo, a oferta de Jó. Diga, o sacrifício de Jó protegia a sua casa. Isso aqui é uma lição importante para você entender. A tua oferta hoje é o mesmo princípio. Jesus veio, morreu na cruz e ele eliminou o seu pecado quando você reconhece e confessa. Mas a oferta é o mesmo princípio. Quando você oferta, a tua oferta protege o que você tem. Protege o que você tem. Você acha que Deus, ele nos ensina a dar oferta só porque ele quer ficar rico? Você consegue imaginar Deus no céu com os anjos contando as ofertas? Contabilizando, falando: quanto foi aí, anjo? Deus, ele não está nem aí para o seu dinheiro. É porque ele entende que a tua oferta gera uma proteção para você. Porque ele vai suprir a casa dele de um jeito ou de outro, amém, queridos? Você crê nisso, amém? Faltava 5 mil reais para pagar esse painel, não tinha entrado dinheiro. Deus levantou uma pessoa, colocou um dinheiro no envelope e a gente pagou. O ano passado faltava mais um valor, mais ou menos disso, para a gente pagar o aluguel da igreja, que é uma pancada. Eu estava desesperado, dia 30, falei: meu Deus, esse mês a gente não vai pagar, faltava 5 mil e alguma coisa. Naquele último dia, a gente sabia que não tinha de onde vir dinheiro. Veio uma irmã e ligou para mim e falou: pastor, fiz um depósito na conta da igreja, de um valor, uma oferta. Quando eu cheguei lá, era exatamente, Cris, o valor que precisava. Então eu te pergunto, você acha que Deus fica desesperado porque a gente não conseguiu pagar o aluguel da igreja? Não fica. A conta de luz dessa igreja é 700 reais, porque o povo deixa as luzes tudo acesas. Eu fico louco da vida. O cara entra no banheiro e deixa a luz acesa. O cara vai lá, deixa a luz acesa. Não, é impressionante, é um negócio assim, né? 700 pila. Eu tento baixar, porque eu sou um cara consciente que o que entra aqui é dele, então a gente vai cuidar para ele, amém, queridos? Mas você acha que a Copel vai cortar a luz da igreja porque Deus não deu condições? Não, meu irmão. O princípio da oferta não é para Deus, é para você. É por isso que eu quero encerrar com algo importante com vocês. Nós lançamos sementes de carinho e de cuidado, Jéssica, no nosso casamento, para que nós mantemos o nosso casamento abençoado. Nós lançamos sementes de atenção e afeto para os nossos filhos, para que os nossos filhos continuem perto de nós. Nós lançamos sementes de retidão e justiça no nosso trabalho, na nossa empresa, porque a empresa continue prosperando. Cada semente
de áreas das nossas vidas, aliás, cada resultado de áreas das nossas vidas tem que ter uma semente. Agora, na tua vida financeira, não adianta você lançar semente só de palavras, tem que ter oferta. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Começa a falar do assunto, o povo vai ficar meio assim. E vou dizer uma coisa, a resistência que às vezes nós temos no nosso coração, quando se fala de oferta, Will, é o próprio diabo incitando a nossa carne a não querer, porque a partir do momento em que eu e você retemos e não ofertamos, não existe proteção. A Bíblia diz, trazei o dízimo e a oferta para a minha casa para que eu repreenda o devorador. O que é o devorador? É uma atuação maligna. São 4 ministérios do inferno, sabia disso? 4 atuações malignas do inferno na vida financeira: o migrador, o cortador, o devorador e destruidor. Sempre eu esqueço um deles. São 4 demônios que eles vão agir no inferno. São 4 ministérios. Como que repreende o devorador, que é um deles? Quando você protege. Então eu pergunto para você, você quer ser abençoado em 2019 na sua vida financeira também? Sim ou não? Então lance ofertas. Lance ofertas. Se você não lançar oferta, as coisas não vão acontecer. Lance oferta no casamento, lance oferta na vida profissional, de atitudes, lance oferta na vida espiritual, de atitudes, mas na sua vida financeira, lance ofertas financeiras. Quero pedir para a igreja ficar de pé, quero orar com você.